partículas, a gente vai analisar o sistema de partículas, o mais particular, um sistema de partículas particular, que é o de colisões elásticas entre duas partículas, né? Então, vai ser um sistema livre de duas partículas, a gente vai determinar as características da colisão a partir da conservação do momento e da energia mecânica do sistema de duas partículas. A gente vai analisar a colisão nos dois sistemas, né, de referência, no sistema de laboratório e no sistema de referência do centro de massa, e vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre colisões de partículas. Então, as colisões elásticas, elas são caracterizadas por conservação de energia e momento, como eu estava comentando, né? Então, nós temos duas partículas, cada uma delas com as suas massas, né? Massa M1 e M2. As vetores velocidades iniciais, né? São V1 e V2. Aqui eu tenho meu sistema de referência inercial fixo, né? Que é o sistema de laboratório. Depois da colisão, a gente tem as duas partículas com novas velocidades, que são a V1', V2'. Então, V1, V2, V1', V2' são as velocidades das partículas antes e depois da colisão. Antes e depois das colisões, aqui os dois instantes, né, o inicial e o final, as partículas estão livres, né, elas não estão interagindo. Então, caracteriza um sistema que tem momento conservado, né, um sistema livre tem momento linear do sistema total conservado, e também conservação de energia, porque a gente não tem nenhuma força, nem externa e nem interna no meu sistema, né? Então, dadas as condições iniciais, né, conservação de momento e energia, nós podemos, então, obter quais são as relações entre as velocidades iniciais e finais, usando essas duas leis de conservação, né? Ou seja, a conservação de momento, como o sistema é livre, significa que o momento linear total do sistema, que é o momento do centro de massa do sistema de partículas, né, ele é uma constante, ou seja, é um vetor constante, né? Isso significa, então, que se a gente utilizar no sistema de laboratório a conservação de momento, lembrando a definição de momento linear de um sistema, ou momento linear do centro de massa, né? É 1 sobre a massa total multiplicada pela soma dos momentos lineares das partículas, né? Nos dois instantes, né, inicial e final, se a gente está analisando antes e depois da colisão, onde eles estão livres. Então, a conservação de momento vai implicar, então, nesta equação aqui para a relação entre as velocidades, né, iniciais e finais, né? Basicamente, aqui eu estou somando, né, os momentos iniciais tem que ser igual, o momento total do sistema tem que ser igual, inicial tem que ser igual ao momento total do sistema final, né? Então, eu tenho massa 1, V1 mais M2, V2, isso é a soma dos momentos das duas partículas no instante inicial, e M1, V1' mais M2, V2', e são os momentos, a soma dos momentos das partículas no estado final. Essa nos dá uma equação que relaciona V1, V2, V1', V2', no sistema de laboratório. A conservação de energia, como o sistema é livre antes e depois da colisão, basicamente as energias dessas partículas são energias cinéticas, né? Então aqui nós vamos ter conservação da EMEC, que é um sistema isolado, né? Sujeita a nenhuma força, nem interna nem externa. Então a energia mecânica, como a gente mostrou na aula passada, do sistema de duas partículas vai ser conservada. E as energias que a gente está relevantes aqui, que são interessantes, né, que ocorrem para as duas partículas, são as suas energias cinéticas. Então, a conservação da energia mecânica, na verdade, aqui é a conservação da energia cinética, porque o sistema é livre, né, vai nos dar outra relação entre as velocidades, né, iniciais e finais. Então, aqui eu estou somando as energias cinéticas iniciais, que depende dos quadrados das velocidades iniciais, e igual a energia cinética final do sistema, que é a soma das energias cinéticas individuais, né, em termos das velocidades do estado final, que é V1', V2'. Né. Como os fatores 1 meio aqui são iguais, você tem uma segunda equação que vem da conservação de energia agora no sistema de laboratório, né. No sistema de laboratório, as velocidades são V1, V2, V1', V2'. Então, nós temos duas equações que basicamente vão nos dar, se a gente conhece as velocidades iniciais, se a gente conhece as condições iniciais, estas duas equações são suficientes para determinar quais são os módulos e as direções, né, dos vetores de velocidades no estado final. Isso no sistema de laboratório. Agora a gente vai querer analisar esse mesmo tipo de colisão, né, no sistema do centro de massa, né, no sistema de referência do centro de massa. Então, só para lembrar, a velocidade do centro de massa é definido, né, como 1 sobre a massa total, a soma dos produtos massa vezes velocidade, né? Então, basicamente, a velocidade do centro de massa é uma média ponderada, né, onde os pesos nessa média ponderada são as massas das partículas do sistema, né?
multiplicado pelas suas velocidades. Né? Então, basicamente, aqui para duas partículas, essa é a definição da velocidade de centimassa de duas partículas, né? V1 e V2. Obviamente, eu posso calcular a velocidade de centimassa para qualquer instante, só saber quanto é que é o valor da velocidade instantânea V1 e V2 naquele instante de tempo. Né? Eu posso escrever as velocidades das partículas, V1, V2, V1', V2', e no sistema de referência do centro de massa. Para isso, a gente vai precisar um pouquinho lembrar como é que a gente vai relacionar as coordenadas no centro de massa e no sistema de laboratório. Então, eu tenho aqui meu sistema de laboratório inicialmente, que é o que eu estava utilizando antes, né? Aqui está a origem do sistema de coordenadas. Aqui está uma das partículas do sistema, por exemplo, a partícula 1, né? No sistema de referência de laboratório, o vetor posição da partícula 1 é o vetor R1, né? A derivada desse vetor, obviamente, vai dar a velocidade da partícula 1 no sistema de laboratório. Né? Aqui está sendo representado o vetor posição da partícula 1, R1. Certo? Aqui eu estou localizando, fazendo a localização do centro de massa do sistema, vamos supor que ele está aqui, né? E aqui eu vou, então, construir o sistema de referência do centro de massa, ou seja, o sistema de referência do centro de massa é o sistema de referência onde a origem do sistema de coordenadas está localizada no centro de massa do sistema. Aqui eu estou chamando de sistema linha. Então, x' e y' são as coordenadas das partículas relativo ao centro de massa. Relativo ao sistema de laboratório, a localização do centro de massa, a gente já usou essa notação, né? É dado pelo vetor R maiúsculo, né? O vetor R maiúsculo é o vetor posição do centro de massa relativo ao sistema de laboratório. E R1', né? Vetor R1', é a posição da partícula 1 relativo ao centro de massa. Então, a gente tem uma notação, R1 relativo ao laboratório, R1' relativo ao sistema de centro de massa, e o vetor Rzão é o vetor posição do centro de massa. Dá para ver aqui claramente, né, que o vetor R1, que é o vetor posição no sistema de laboratório da partícula 1, né, ele é basicamente a soma do vetor posição do centro de massa mais o vetor posição da partícula relativo ao centro de massa, Rzão mais R1'. Aqui do gráfico a gente consegue ver isso, né, da soma vetorial. Né? Esse vetor R1 é a soma desses dois. Se eu fizer a derivada de ambos os lados, né, obviamente obtendo as velocidades, relações entre velocidades, né, então eu vou ter que R1 ponto é igual a Rzão ponto mais R' 1 ponto. Né? Se eu derivei a equação de cima que relaciona os três vetores de posição, né? No laboratório, o do centro de massa e da partícula relativa ao centro de massa. Se eu derivo, isso são velocidades, né? Então, R1 ponto é a velocidade da partícula 1, né, no sistema de laboratório. O R ponto é a velocidade, o Rzão ponto é a velocidade do centro de massa, né? Eu vou derivando temporalmente a posição do centro de massa. E R1' ponto é a velocidade da partícula, né? Que eu estou chamando de U1', é a velocidade da partícula relativo ao centro de massa. Então, V1 é a velocidade da partícula no sistema de laboratório. U1' é a velocidade da partícula 1 no sistema de centro de massa. Obviamente, desta equação aqui, eu vou ter uma equação igual para a partícula 2, né? Eu vou ter que V2 é a velocidade de centro de massa, mais o U'2, onde o U'2 é a velocidade da partícula 2 no sistema de centro de massa. Com isso, eu consigo escrever os vetores U's, que são os vetores velocidade das partículas relativos ao centro de massa, esse é a minha referência, em termos da velocidade, as velocidades das partículas no sistema de lab, né, no sistema de laboratório, e o vetor velocidade do centro de massa. Né? Certo? Aqui eu tenho as velocidades 1', U2' no centro de massa, V1, V2 no lab e o vetor velocidade. É só isolar aqui o 1', U2' em termos dos vezes dos VCNs. Né? Então, já conseguimos relacionar as velocidades no centro de massa com as velocidades do laboratório. O momento total do sistema, no sistema de referência de centro de massa, né, se o meu sistema de referência está colado no centro de massa, obviamente o momento, né, do centro de massa, o momento do centro de massa, o momento total, linear total do sistema, no referencial que está colado no centro de massa, é momento nulo, né? Porque se eu estou colado no centro de massa, o momento do centro de massa, que é o momento total do sistema, é zero. Tá? Então, no sistema de referência do centro de massa, o momento total do sistema, né, no referencial de centro de massa, vou chamar de Pzão linha, né, que vai ser igual ao momento do centro de massa no sistema de centro de massa, né,
isso é zero. Então, no sistema de centro de massa, o momento total do sistema, ou o momento do centro de massa, é nulo, porque eu estou colado no centro de massa. Isso tem uma implicação, né? Se eu escrever quanto é que é o momento linear do centro de massa no sistema de centro de massa, que dá zero, né? Eu vou lembrando que a definição de momento de centro de massa, né? O P, né? É 1 sobre a massa total, o vetor P, né? 1 sobre a massa total, né? 1 sobre a massa total, a soma dos momentos no sistema de referência que eu estou analisando, né? Obviamente aqui as vetores de velocidade são os vetores de velocidades U1', U2', que são os vetores de velocidade no centro de massa, né? Significa que a conservação do momento linear sendo zero, né, do centro de massa relativo ao sistema de referência de massa, isso vai implicar então que M1' mais M2 U2' vai ser igual a zero. Isso é o momento linear do centro de massa, né, no sistema de referência de massa, que a gente sabe que tem que ser zero. Né? O momento linear, então, do total é conservado, né? Vai ser conservado e vai ser sempre zero. O momento linear total é conservado, porque a gente não tem força externa, né? E aqui, neste caso, no sistema de referência de massa, ele é zero. O PCM, que eu estou chamando de PCM', né? É sempre zero, certo? E com isso, com o fato que o PCM é conservado e valendo sempre zero, a gente vai ter relações entre as velocidades no sistema de referência do centro de massa, né? Tá? Isso aí, então, o momento linear ser conservado vai impor um vínculo para as velocidades finais no centro de massa, ou seja, as velocidades finais no centro de massa, eu vou denotar por U1, 2 linha, U2, 2 linhas, tá? Uma linha é para os iniciais no centro de massa e 2 linhas para as velocidades finais no centro de massa. Obviamente, a gente sabe qual é a relação entre essas velocidades no lab, né, no centro de massa, conectada com as velocidades no lab. As velocidades do centro de massa são as velocidades do lab menos o VC, a distância do centro de massa. Então, a velocidade final da partícula 1 no referencial de centro de massa, que é o U2', é igual à velocidade da partícula no sistema de laboratório final, né? A velocidade final da partícula no sistema de laboratório, menos a velocidade de centro de massa, e a velocidade da partícula 2 final no sistema de centro de massa, 2 linhas, né? É igual à velocidade da partícula no sistema de laboratório, a velocidade final da partícula no sistema de laboratório, que é o V2' menos a velocidade de centro de massa. É a relação dos vetores do lab, do centro de massa com o lab. Como o PC', né, o momento linear do centro de massa é sempre um vetor nulo, né, isso vai implicar também que as velocidades, né, do centro de massa vão ter que obedecer a essa relação. O vetor velocidade, o vetor momento linear do centro de massa final, né, que é esta criatura aqui dividida pela massa total, é também zero, como no caso das velocidades iniciais no centro de massa. Então aqui eu estou usando a conservação de momento linear do centro de massa no sistema de referência do centro de massa, onde ele é zero, né? Vai implicar então relações entre as velocidades iniciais e finais, né? Também como ocorre no caso do sistema de laboratório. Né? Essas duas relações aqui, né, vai me permitir, né, fazer relações entre as velocidades iniciais e finais no centro de massa. As relações são sempre as mesmas, né? Desta primeira equação aqui, eu consigo escrever o vetor U2' em termos do vetor U1', que são os vetores velocidades das partículas iniciais no centro de massa. Né? Então, se eu isolar o U2', eu consigo mostrar que o U2' é proporcional, é um vetor proporcional ao vetor U1', ou seja, os vetores de velocidade inicial no centro de massa são proporcionais. Na verdade, eles são antissimétricos, né? Tem uma troca de sinal. E eles são proporcionais pelo fator, uma razão que é a razão das massas, né? M1 sobre M2. Essa relação eu consigo obter aqui da primeira equação de conservação de momento linear aplicado a um instante inicial no referencial de centro de massa. A segunda equação, que é a equação da conservação de momento linear no sistema de massa, no centro de massa, para as partículas do estado final, também vai me relacionar com até que a velocidade final da partícula no centro de massa a partir da velocidade final da partícula no centro de massa. De novo, a relação é exatamente a mesma, né? Eles são vetores antissimétricos e a proporção entre eles é M1 sobre M2. Se vocês compararem, né, ambas as velocidades 2, tanto inicial quanto final, no sistema de centro de massa,
têm a mesma forma funcional. Elas têm a mesma proporção, né, com os vetores 1, relativo à partícula 1. Ou seja, as velocidades relativas aos centros de massa iniciais e finais são vetores antissimétricos. Então, aqui estou fazendo um gráfico, né? A primeira relação, que é a relação entre os vetores de velocidades no instante inicial no referencial de centro de massa, né? Eles são vetores, então, antissimétricos. Então, se o 1' está nessa direção, o 2' está nesta outra direção, sempre antissimétrico. A mesma coisa para o 1, 2' e o 2, 2', né? Todos eles são vetores antissimétricos e proporcionais, né? Se eu levar em consideração agora, nós levamos em consideração a conservação do momento linear do centro de massa no referencial de centro de massa, né? Agora, se a gente impor conservação de energia, que é basicamente energia cinética, né? No sistema de referência de centro de massa, a gente vai ter esta equação, né? Eu estou somando as energias cinéticas das partículas, soma da energia cinética das partículas no estado inicial, igual a soma das energias cinéticas das partículas no estado final. Claro que eu já cancelei aqui o fator 1/2 nas expressões das energias cinéticas. E lembrando aqui, eu tenho o quadrado dos vetores velocidade no sistema de centro de massa. Os vetores linhas e 2', né? Então, 1'. Bom, o primeiro termo aqui é a proporcional à energia cinética da partícula 1 no referencial de centro de massa inicial. O segundo termo é proporcional à energia cinética da partícula 2 no sistema de centro de massa, e depois o primeiro e o segundo termo lá da direita são as energias cinéticas, proporcionais às energias cinéticas, né? Da partícula 1 e 2 no referencial de centro de massa. Então, essa equação aqui é a equação da conservação da energia, que é a energia cinética, né? No sistema de centro de massa. Se eu utilizar essa equação da conservação da energia no referencial de centro de massa e usar as relações, né, de antissimetria dos vetores velocidades, né, antes e depois da colisão no referencial de centro de massa, lembrando que eles são antissimétricos e proporcionais entre si, né, usando a relação de conservação de energia, eu posso obter uma relação entre os módulos dos vetores velocidades iniciais e finais. Então, eu vou partir da equação de conservação de energia, que é essa daqui, claro, no referencial de centro de massa, e vou fazer o uso das relações entre as velocidades, que são antissimétricas, né, da partícula 1 e da partícula 2 no instante inicial e final. Ou seja, aqui eu tenho M1, 1' quadrado, M2, aqui eu vou escrever então a velocidade da partícula 2 no instante inicial, né, antes da colisão, no sistema de referência antimassa, que é a linha, né, usando a primeira relação de antissimetria, né, o 2' pode ser escrito em termos do 1', né, são proporcionais e antissimétricos. Lembrando que aqui está o quadrado, né, na equação da energia cinética. Mesma coisa do lado direito, eu vou reescrever o U2', né, que é o vetor velocidade da partícula 2 no sistema de centro de massa após a colisão, né, eu posso escrever ele em termos do vetor velocidade após a colisão 1, né, da partícula 1, que é o U2', eles são antissimétricos proporcionais. Aqui, substituímos. Com isso, a gente vai conseguir escrever esta equação em termos apenas dos vetores velocidades relativa à partícula 1. Do lado direito, a gente vai ter a fatoração do vetor U1' ao quadrado, e depois, no lado direito, a gente vai ter a fatoração do fator U1, 2' ao quadrado, que são os vetores de velocidade da partícula 1 antes e depois da colisão no sistema de referência do centro de massa, certo? Vocês vejam bem que o que foi fatorado é o mesmo fator, que é a massa M1 mais a razão da M1 quadrado sobre a massa M2. Mas os fatores que estão acompanhando esses dois vetores ao quadrado é a mesma quantidade. Isso implica, né, da conservação de momento linear e angular no referencial de centro de massa, além de serem antissimétricos, né, os vetores de velocidade. Os módulos dos vetores de velocidade, por exemplo, a gente consegue mostrar que o módulo do vetor velocidade da partícula 1 antes e depois da colisão é a mesma. Ou seja, os vetores velocidades da partícula 1 não muda de módulo. Tá? Não muda de módulo. O 1' é igual ao U2', significando que os módulos desse vetor velocidade da partícula 1 não se altera, claro, no sistema de referência de centro de massa. Né? No sistema de referência do centro de massa. Obviamente,
se os módulos dos vetores 1, né, são iguais, né, esses módulos deles são iguais no instante inicial e no final, se eu substituir esta relação aqui na equação da conservação de energia cinética, né, automaticamente a gente vai ver, obviamente eu vou ter um cancelamento desses dois termos aqui, né, seus módulos são iguais, né, isso vai implicar, né, esta relação aqui vai implicar que também os módulos das velocidades da partícula 2 no sistema de referência antimassa também são conservados. Então a gente tem as várias características dos vetores velocidades antes e depois da colisão no centro de massa, né? Eles são antissimétricos relativos às duas partículas, tanto no instante inicial quanto no instante final, e os módulos dos vetores velocidades das próprias partículas se mantêm constantes, né? Antes e depois da colisão. Então são vetores antissimétricos para cada partícula, né? E os módulos deles não mudam antes e depois da colisão. Isso a gente consegue obter essas relações diretamente das equações de conservação de energia e momento, né, no momento linear, no referencial de centro de massa. Só nós temos um problema aqui, né? Os valores absolutos são mantidos, obviamente, né? Só que no centro de massa a gente não tem como obter a partir das condições iniciais, usando as leis de conservação que a gente tem aqui no centro de massa, né? Não temos nenhuma informação sobre qual é que é a direção, né? Qual é que é o ângulo que o vetor U' faz com o eixo de incidência das partículas, né? O eixo Z, né? Depois da colisão. Tá? No sistema de referência antimassa, não há nenhuma informação a partir das leis de conservação e das condições iniciais de qual é que é a direção de saída, né? Ou a direção de saída ou de entrada do vetor velocidade relativa à partícula 1 no centro de massa. Certo? Esse é um problema, né? No centro de massa não há nenhuma direção preferida, o que implica que não há como prever a direção do vetor final, né? Depois da colisão da partícula 1, que é o vetor U1, 2 linhas do centro de massa. Ou seja, eu não consigo obter, a partir da informação no centro de massa, né, das leis de conservação no centro de massa, eu não consigo obter qual é que é o ângulo que o vetor da partícula 1 no centro de massa vai fazer com o eixo Z no referencial do centro de massa. Certo? A gente vai ter que lidar com essa falta de informação e assumir algumas coisas, né? Então, como é que eu vou... para a gente saber qual é que é o ângulo de saída do vetor das partículas no estado final, a gente precisaria saber os detalhes da interação, né, durante a colisão. Porque as informações que a gente tem, tanto iniciais quanto finais, é que as partículas, nesses instantes que a gente está analisando, no instante inicial e no final, elas já estão livres, né, elas já não estão mais interagindo. O ângulo de saída das partículas no estado final vai depender dos detalhes, né, do processo de colisão, ou seja, qual tipo de interação, qual tipo de força de interação ocorreu enquanto eles estavam se chocando, né, estavam colidindo. A gente não tem essa informação e por isso a gente não tem como dizer qual é que é o ângulo de final das partículas, né, no sistema de referência de antimassa. Então, a gente vai ter que lidar com essa não informação, né. Eu vou supor que a direção de saída do vetor velocidade da partícula 1, né, no estado final, vai ser uma direção que eu vou chamar, uma direção especial que eu vou chamar de direção N-chapéu. Então, N-chapéu vai ser a direção de saída do vetor da partícula 1, né, vetor velocidade da partícula 1, no referencial de antimassa. Eu não sei quanto é que ele é, eu vou tentar usar as leis de conservação, pelo menos para estimar, né, qual é que é mais ou menos as direções preferenciais de saída da partícula 1 no estado final. Né? Então, vou supor que a direção de saída é N-chapéu e vou tentar reconstruir relações a partir dessa direção preferencial que eu estou assumindo que é a direção de saída do vetor U2'. Né? Então, aqui eu vou assumir que o vetor U2', que é o vetor velocidade da partícula 1, o referencial de centro de massa, depois da colisão, a velocidade final da partícula 1 no referencial de centro de massa,
A direção de saída dele eu vou chamar de n chapéu. E lembra, o módulo do vetor U1, 2 linhas é o mesmo módulo do vetor U1 linha. Né? A gente mostrou aqui que os valores absolutos das velocidades das partículas não mudam, né? Antes e depois da colisão. Então, você é a direção e o módulo. Né? O módulo é igual ao módulo do vetor velocidade da partícula 1 no sistema de centro de massa antes da colisão. Né? Então, no referencial de centro de massa, eu já consigo escrever explicitamente a direção e o módulo, direção, sentido e módulo do vetor velocidade da partícula 1 no instante final, né? No centro de massa, obviamente. Né? Tem módulo U1 linha e direção de saída n chapéu. Né? Certo? Isso vai implicar quanto é que vale o vetor da velocidade da partícula 2 no instante final, né? No sistema de referência do centro de massa. Né? A gente mostrou que esses dois vetores de velocidade estão relacionados, né, por conservação de momento linear. O vetor velocidade da partícula no estado final é proporcional e antissimétrico à velocidade da partícula no instante inicial da partícula 2. A velocidade da partícula 2 no instante final é proporcional, né, e antissimétrico à velocidade da partícula 1 no instante final. Então, tem essa relação entre os vetores de velocidade no instante final. Né? Basicamente, essa relação a gente já conhece por conservação de momento linear no referencial de sistema de centro de massa. Isso a gente já mostrou, mas acabamos de mostrar aqui que o 1 linha a gente vai querer que ele tenha direção de saída em chapéu e o módulo é igual à velocidade inicial dele. Né? Então, vou colocar essa informação aqui na lei de conservação do momento linear, que relaciona as velocidades das partículas no instante final. Com isso, eu consigo mostrar, então, que o vetor... aqui eu só substituir quanto é que é o 1, 2, né? Explicitamente. E aí a gente consegue, lembrando que o módulo, né? Substituir primeiro que é o 2 linhas aqui em termos do 1, beleza? Daqui para cá é só substituição. E depois a gente vai lembrar, né, que M1 sobre M2 negativo, M1 sobre M2, U1 linha, né? M1 sobre M2, 1 linha, esses módulos são iguais, né? Se eu tomar os módulos, então eu vou poder reescrever o U1 linha em termos do U2 linha. Né? A gente mostrou já isso anteriormente. Né? Lembrando que os módulos se mantêm das partículas, né? Os vetores de velocidade das partículas antes e depois da colisão. Né? Então, o U2 linha, né, é igual menos, vai ter módulo U2 linha. O vetor velocidade da partícula no estado final, partícula 2 no estado final, no referencial de antimassa, ele tem módulo U2 linha, ou seja, os módulos têm que ser iguais, né? A gente sabe que os módulos são iguais. E, claro, são vetores antissimétricos, né? São vetores antissimétricos relativo ao vetor U1 linha, né? A gente mostrou aqui explicitamente. Certo? Então, aqui eu tenho quanto é que vale o vetor velocidade U2, né? O vetor velocidade da partícula 2, depois da colisão no referencial do centro de massa. Temos as escritas, né, explícitas das direções, né, dos dois vetores de velocidades, né, no referencial de centro de massa. Né? Essas duas últimas equações, né, contêm toda a informação possível, né, sobre as direções e módulos, né, dos vetores de velocidade no instante final no referencial de centro de massa. Né? Toda a incerteza do que ocorre durante a colisão, né, que tipo de força estão interagindo as partículas, vai estar arbitrariamente embutido na direção n-chapéu. Né? A direção de n-chapéu vai depender das colisões, do tipo de colisão que está acontecendo, né? Do tipo de força que levou aquela colisão. Agora a gente já escreveu explicitamente os vetores de velocidade depois da colisão no referencial de centro de massa. Agora vamos voltar e escrever esses mesmos vetores de velocidade, né, os vetores de velocidade das partículas do estado final, no sistema de laboratório. Né? Mostrando tudo que é possível fazer relativo ao centro de massa. Agora vamos voltar para o sistema de laboratório e nós queremos escrever quais são os valores, né, dos vetores de velocidade das partículas no sistema de laboratório, agora de volta, né? Que são o V1' e o V2'. Né?
Obviamente, a gente pode relacionar eles com os vetores de velocidade do sistema de centro de massa, mas eu quero saber quanto é que são os vetores de velocidade agora no sistema de laboratório. Né? A gente já mostrou como a relação entre os vetores de velocidades no sistema de centro de massa com os vetores de velocidade no sistema de laboratório e a velocidade de centro de massa. Né? A gente acabou de mostrar lá atrás, né? Que a velocidade da partícula 1 no centro de massa, no instante inicial, é igual à velocidade da partícula no sistema de laboratório no instante inicial, menos a velocidade de centro de massa. Aí eu vou obter uma relação entre esses vetores. Né? Lembrando que o vetor velocidade de centro de massa é definido como m1v1 mais m2v2 dividido pela massa total, onde v1 e v2 são os vetores de velocidade da partícula no instante inicial. Né? No instante inicial, que é o que eu estou usando aqui. E eu, claro, vou subtrair isso do V1. Tá? Quando eu faço isso, eu vou ter que fazer um MMC, né? Então o V1, quando eu faço o MMC então, vai ser M1 mais M2 no denominador. Quando eu faço o MMC, eu vou ter que multiplicar o V1 pela soma das massas. Né? Então, isso eu vou obter M1V1 mais M2V2 menos a velocidade de centro de massa, que é M1V1 mais M2V2, né? Explicitamente. O que sobra aqui, né, eu consigo escrever o vetor U1', que é o vetor velocidade da partícula 1 no referencial de centro de massa antes da colisão, no instante inicial, né? E em termos, o que sobra aqui, né, eu consigo mostrar que, claro, tem um cancelamento de dois termos aqui, eu consigo mostrar que, fatorando as massas, né, eu consigo mostrar que o vetor velocidade da partícula 1 antes da colisão no referencial de centro de massa pode ser escrito a menos dessa razão das massas, né? Como vetor diferença dos vetores de velocidade da partícula no sistema de laboratório, né, 1 e 2, né, V1 menos V2, onde V1 e V2 são as velocidades da partícula no sistema de laboratório antes da colisão, né, certo? Então, o vetor 1' pode ser escrito em termos das velocidades das partículas antes da colisão no sistema de laboratório. A mesma coisa para a partícula 2, né? A velocidade da partícula 2 no sistema de centro de massa é igual à velocidade da partícula 2 no sistema de laboratório, né? Menos a velocidade de centro de massa, fazendo o mesmo procedimento anterior, né? Lembrando, o VCM vai ser esta quantidade aqui, né? De novo, fazendo o MMC, a gente vai conseguir fazer a escrita dessa subtração, igual ao caso anterior. Aqui nós vemos que os termos que sobram, né? A menos dos fatores de massa, né, são a diferença entre o vetor V2 e o vetor V1. Então, aqui, de novo, nós conseguimos escrever o vetor velocidade da partícula 2 no sistema de centro de massa, antes da colisão, em termos de uma diferença dos vetores de velocidade das partículas 1 e 2 no sistema de laboratório, a menos de uma razão entre as massas. Né? Aqui eu vou definir, como eu tenho diferença dos vetores de velocidades antes da colisão no sistema de laboratório, V1 e V2, como aparecem diferenças, eu vou definir o vetor velocidade relativa das partículas antes da colisão, que eu vou definir, então, como o vetor V. Né? O vetor V é definido como a diferença dos vetores de velocidade V1 e V2, onde V1 e V2 são os vetores de velocidade das partículas no sistema de laboratório, antes da colisão. Certo? O V1 menos V2 aparece explicitamente nessas duas equações aqui, né? A menos os fatores de massa. Né? Então, definindo o vetor velocidade relativa, né, aquelas duas equações anteriores, né, que relacionam os vetores das partículas do centro de massa com os vetores da velocidade das partículas no sistema de laboratório, né, podem ser escritos de forma mais compacta. Né. O vetor de velocidade da partícula no centro de massa no instante inicial é proporcional ao vetor de velocidade relativa e a proporcionalidade à razão da massa 2 pela massa total. O vetor de velocidade da partícula no sistema de centro de massa antes da colisão, que é o U2', é proporcional é antissimétrico com o vetor de velocidade relativa e a proporcionalidade à razão massa M1 pela massa total do sistema. Né? E finalmente, agora a gente vai, sabido essas relações entre as velocidades no instante de massa e laboratório no instante inicial, aí sim a gente vai escrever os vetores de velocidades das partículas no sistema de laboratório no instante final, que são os vetores V1' e V2'. Então, V1' e V2' são os vetores de velocidade das partículas no sistema de laboratório depois da colisão. Mesma coisa, né? A gente consegue relacionar os vetores de velocidade no sistema de laboratório com os vetores de velocidade no sistema de centro de massa, mais VCM. É só trocar a ordem aqui, né? Centro de massa, lab,
Se eu quiser inverter, obviamente é só passar a velocidade de massa para o outro lado, e aí a gente consegue relacionar os vetores de velocidade no lab com os do CM. Né? Então, as velocidades do lab são iguais às velocidades no centro de massa, mais a velocidade do centro de massa. Né? Mesma coisa. Então, só invertendo a relação entre lab e centro de massa. Né? Muito bem. Então, é só como obter a relação entre os dois sistemas. Né? Então, a velocidade da partícula 1 depois da colisão no sistema de laboratório, que eu vi 1 linha, é a velocidade da partícula 1 no sistema de centro de massa, né, que é o 1, 2 linhas, mais a velocidade de centro de massa. Explicitamente, se eu escrever quanto é que é a velocidade de centro de massa, que está aqui. Aqui eu estou escrevendo a velocidade de centro de massa em termos das velocidades das partículas iniciais no sistema de laboratório. Né? E algum tempinho atrás, a gente acabou de mostrar, né, quando a gente escreveu os vetores de velocidades das partículas no instante final, no sistema de laboratório, onde a gente definiu a direção de saída do vetor da partícula 1 no centro de massa como sendo n chapéu, né, e cujo módulo é sempre o mesmo, que é o 1', né, da partícula 1. A gente pode escrever explicitamente o vetor velocidade da partícula 1 no sistema de laboratório depois da colisão, em termos das velocidades das partículas iniciais no sistema de laboratório, que é o V1 e o V2, o módulo do vetor velocidade relativa, que é V, e a direção de saída das partículas, né, da partícula 1 no sistema de centro de massa, né, que é o N chapéu. A gente assumiu que N chapéu é a direção de saída de vetor normal, vetor unitário, a direção de saída da partícula 1 no sistema de laboratório depois da colisão, instante final. Então aqui, abrindo explicitamente essa soma, né, quem é cada um desses entes, né, a gente consegue mostrar, né, que a vetor velocidade da partícula 1 depois da colisão no sistema de laboratório é escrito em termos do V1 e V2, que são os vetores de velocidades das partículas iniciais, né, no instante inicial, no sistema de laboratório, né, massas. O módulo da velocidade relativa V, né, então, defini o vetor V, uma vetor diferença V1, V2, né, que tem módulo V. Né, e o N chapéu, que é a direção preferencial de saída do vetor da partícula 1 depois da colisão no sistema de centro de massa. Bom, a mesma coisa vai acontecer quando eu calcular o vetor velocidade da partícula 2 depois da colisão no sistema de laboratório, né? Ela vai ser escrita como o vetor velocidade da partícula centro de massa depois da colisão, mais o vetor velocidade do centro de massa. Escrevo explicitamente quem são essas quantidades, né? Quem é o VCM em termos de V1 e V2. E também o vetor velocidade da partícula 2 depois da colisão do sistema de massa. No centro de massa, a gente acabou de mostrar que ele é um vetor antissimétrico, né? Com o vetor U1', né? Aqui explicitamente, acabamos de mostrar aqui antes, né? Como é que nós escrevemos os vetores de velocidade no estado final, no centro de massa, a partir do versor N chapéu e dos módulos desses vetores do centro de massa no instante inicial. Eles têm módulo igual. Lembra que os valores absolutos das velocidades das partículas se mantêm constantes antes e depois da colisão. E aí eu consigo escrever o vetor de velocidade da partícula 2 no sistema de laboratório depois da colisão, em termos também do V1, do V2, do módulo do vetor velocidade relativa e do versor N chapéu. Né? Lembrança, para lembrar, né, que o vetor velocidade, que o módulo do vetor velocidade relativa, que é o V, né, que é o módulo de V, lembra que é o módulo, então, do vetor diferença V1, V2, eu consigo mostrar dessas duas equações aqui, que o módulo de V é o mesmo se eu usar não o V1 e o V2, mas o V1' e o V2'. Se vocês fizerem a diferença do V1' menos V2', vocês vão ver que o que vai restar, né, é justamente o módulo do vetor velocidade relativa. Certo? Posso mostrar a expressão, fazer a diferença aqui. A gente consegue mostrar que a diferença dos vetores V1' com o V2', que é basicamente o vetor velocidade relativa final, né, entre as partículas, né, é exatamente módulo V e direção N chapéu. Ou seja, a diferença dos vetores de velocidade das partículas do sistema de laboratório antes e depois da colisão tem o mesmo valor, né, é o valor V.
Agora, como a gente já conseguiu obter os vetores de velocidade das partículas no instante final, né? Em termos dessas três quantidades, na verdade, dessas quatro quantidades, né? V1, V2, que são os vetores de velocidade das partículas no laboratório, antes da colisão. O módulo do vetor de velocidade relativa, que é o V, e o N chapéu, que é a direção preferencial de saída da partícula 1 no sistema de antimassa no estado final, né? Agora a gente vai analisar essas duas quantidades, né? Para saber quando é que as direções possíveis entre eles, né? Ou seja, eu quero agora determinar qual é que é o ângulo que esses dois vetores fazem, né? Entre si, ou seja, qual é que é o ângulo das velocidades das partículas no instante final no sistema de laboratório. Né? Eu não vou calcular o ângulo entre os vetores de velocidade, mas sim o ângulo entre os vetores momentos lineares. Né? Eu vou ver o ângulo entre os momentos lineares porque eu sei que os momentos lineares são sujeitos às leis de conservação. Né? Tem conservação do momento linear total, tanto no sistema de laboratório quanto no sistema de centro de massa. Né? Então agora a gente vai analisar quais é que são as direções dos dois vetores de velocidade no instante final, né, a partir das direções dos momentos lineares associados a eles. Né? Certo? Então, começando com o momento P1', que é o momento linear da partícula 1 do sistema de laboratório, né? Esse é a massa da partícula vezes a sua velocidade, onde o vetor V1' é o vetor de velocidade da partícula 1 no sistema de laboratório depois da colisão. Acabamos de mostrar, né, que o V1', né, V1' é a soma desses dois vetores, né, é o vetor de velocidade de antimassa mais a velocidade de antimassa. E está aqui, basicamente, multiplicado por M1. Né? E lembrando que o M1, dois linhas, né, acabamos de mostrar, ele é escrito em termos, vamos mostrar aqui, né, o M1', né, ele é escrito em termos do vetor velocidade relativa. O 1', o módulo dele, né, é M2 sobre massa total, multiplicado pelo módulo de V. Então, lembrando que o 1' é o vetor que tem módulo V, né, a proporcionalidade dele. Eu estou usando basicamente aqui, eu estou substituindo esta equação aqui, basicamente. Né? Esta aqui. A gente mostrou antes. Né? Quem é o U2', né? Lembrando que o módulo do 1' é igual ao módulo do 2', então a gente sabe os módulos deles. E a direção do 2 linhas é N chapéu. Então, é tranquilo de entender qual é que é a expressão do vetor U1, 2 linhas, né? Tem módulo M2 sobre a massa total vezes o módulo da velocidade relativa e a direção de saída dele é a direção N chapéu, certo? Só para lembrar essa expressão que está aqui, né? Eu estou multiplicando M1 por M2 dividido pela massa total, lembrando, em algum momento lá, quando trabalhou forças centrais, né? A gente definiu a massa reduzida do sistema de duas partículas μ, né? A massa reduzida do sistema de duas partículas vale, então, o produto das massas, das duas partículas, dividido pela massa total. Eu consigo identificar, né, que o que aparece aqui, acompanhando o módulo de V, né, o módulo da velocidade relativa, né, é justamente a massa reduzida do sistema. Então, essa equação do momento linear da partícula 1, depois da colisão no referencial de laboratório, né, é o P1', né, tem esta forma final, onde eu já vou escrever em termos da massa reduzida do sistema. O μ aparece aqui acompanhando o módulo de V, né, e o N chapéu. Então, o momento linear da partícula 1, depois da colisão no sistema de laboratório, ela é escrita em termos da velocidade de antimassa, a massa da partícula 1, obviamente, da massa reduzida do sistema, do módulo do vetor velocidade relativa e do vetor N chapéu. Né? A mesma coisa para a partícula 2. Né? A partícula 2, então, vai ter momento linear final, né, P2', igual a massa dela vezes a sua velocidade, né, que é a V2' no instante final. E lembrando que o V2' é escrito em termos da velocidade de massa e do vetor V, U2, 2 linhas, que é o vetor velocidade da partícula, de massa depois da colisão. Né. Ele vai ter a mesma expressão que o caso anterior, né, então a massa da partícula multiplicada pelo centro de massa, e de novo vai aparecer
só uma troca de sinal, né? Se vocês compararem aqui as expressões, né? Em termos do centro de massa e do V, né? Ó, se eu comparar o V1' com o V2', eles são iguais às expressões a menos a troca de sinal aqui no meio. Então, basicamente, o momento linear da partícula 2 no instante final do sistema de laboratório é m2, velocidade de massa, menos a massa reduzida do sistema, o módulo do vetor velocidade relativa e N-chapéu. É só troca de sinal no segundo termo, quando eu comparo partícula 1 com partícula 2 e seus momentos lineares no sistema de laboratório depois da colisão. A gente consegue já interpretar de maneira imediata essas expressões dos momentos lineares, né? Ambos os termos envolvem a velocidade de centro de massa, né? Isso significa que aqueles termos M1 VCM e o M2 VCM representam as partes, né, proporcionais ao momento linear do total do sistema, né? Lembrando que o momento linear do sistema, que é o momento linear do centro de massa, né, é a massa total do sistema multiplicado pela velocidade do centro de massa. A massa total do sistema, no caso, é a soma das massas das partículas. Né? A gente consegue ver que esses dois primeiros termos, né, os primeiros termos aqui nas expressões dos momentos lineares das partículas, né, no instante final do sistema de laboratório, né, o P1', P2', né, os primeiros termos, né, aqui e aqui, envolvem parte, né, na verdade metade, né, metade do momento linear do centro de massa, né, pesado essa metade, né, não é metade, uma parte dele pesada pela massa correspondente da partícula. Então aqui esses primeiros termos são frações, né, frações proporcionais à massa da partícula do momento linear total do sistema ou momento linear do centro de massa. Né? Certo? Lembrando que se a gente somar, a gente vai obter o correto, né? Se eu somar os momentos lineares das partículas no estado final, que é somar esses dois momentos, obviamente eu vou ter o cancelamento dos segundos termos e eu vou ter, obviamente, exatamente a expressão do momento linear do centro de massa, né? Que é o momento linear do sistema, que a gente mostrou sempre, né? Lá no início da definição do centro de massa. Né? O que está acontecendo aqui, né, das expressões dos momentos lineares finais das partículas, né, o que está acontecendo é que durante o processo de colisão, as partículas, tipo assim, esquecem, né, qual é que era a distribuição antiga, né, dos momentos. Né? Então, eu tenho momentos de entrada, que são P1 e P2, né, no sistema de laboratório. Acontece a colisão. O efeito da colisão é misturar as direções originais de entrada, né, desses momentos lineares. E depois eu tenho os momentos lineares finais. O que eu vou tentar fazer aqui é tentar estimar qual é que é o ângulo de saída desses momentos, né? Ou seja, dos vetores velocidades das partículas no instante final no sistema de laboratório, a partir dessas informações que a gente obteve aqui, né? Até o momento. Só mostrando aqui que se eu somar P1 mais o P2, tem que dar, obviamente, corretamente, né, o momento linear do centro de massa. Bom, agora que eu vou tentar construir, né, é o ângulo de saída, né, qual é que é o provável ângulo de saída dos vetores velocidades ou dos momentos das partículas no instante final, que era uma informação que no centro de massa a gente não tinha como obter, né, a gente fez uma discussão antes, que a direção de saída, o ângulo que o vetor da partícula 1 faz no centro de massa, né, relativo ao eixo Z do centro de massa, a gente não consegue obter sem saber informações sobre qual é que é o tipo de interação que está ocorrendo. Né? Aqui eu vou tentar estimar qual é que é o ângulo de saída dessas partículas só usando as informações dos momentos lineares das partículas, né, finais no sistema de laboratório. Então eu vou tentar escrever qual é que é o ângulo de saída dessas partículas, né, no estado final, ou seja, qual é que é o ângulo entre o P1' e o P2' entre as partículas, né? Usando o máximo de informação que a gente já obteve a partir das leis de conservação nos dois sistemas, tá? Só para compactar um pouco a notação, né, eu vou fazer uma anotação para esses primeiros termos que envolvem a velocidade do centro de massa, tá? Ou seja, eu vou usar essas duas relações e compactar os primeiros termos, tá? Então, aqui eu vou usar esta notação, né? P1 estrela e P2 estrela são vetores, né, proporcionais
ao vetor velocidade do centro de massa, né? O P1 estrela é a massa 1 vezes a velocidade do centro de massa, e o P2 estrela é a massa 2 vezes a velocidade do centro de massa, certo? Com isso, aquelas duas equações para os momentos lineares das partículas no estado final, no sistema de laboratório, né, que é o P1' e o P2', vão ser escritos em termos desses P estrelas, né? P1 estrela mais μV N chapéu e P2 estrela menos μV N chapéu. Ou seja, eu estou só usando uma notação mais compacta para essas duas equações, onde aqui eu tenho P1 estrela e aí onde aqui eu tenho P2 estrela. E os últimos termos, né, envolvem então a massa reduzida do sistema, o módulo da velocidade relativa entre as partículas, tanto no instante inicial quanto no final, né, no sistema de laboratório, e a direção preferencial de saída do vetor velocidade da partícula 1 no centro de massa, no estado final, que é o N chapéu. Então, está reescrito desta maneira, né? A gente consegue ver aqui que o vetor unitário N chapéu, né, ele pode ter qualquer direção. A gente não sabe no centro de massa qual é, a direção dele. Ele pode rodar, né, pode ter qualquer direção. Então, esse cara aqui, eu não tenho nenhum vínculo para ele. Eu não sei qual é, que é essa direção. É arbitrária, N chapéu. Lembrando que a gente assumiu arbitrariamente que a direção era N chapéu só para construir a direção e o sentido e o módulo, né, dos vetores de velocidades finais no sistema de centro de massa. Né? Mas ele pode rodar, mas obviamente eu tenho uma relação entre o P1' e o P1 estrela, que envolve o centro de massa, né, a velocidade do centro de massa, e o vetor N chapéu. Né? Lembrando, como o N chapéu pode ter qualquer direção, certo? Essa soma vetorial, lembra que o N chapéu está envolvido numa soma vetorial, né? A soma vetorial desses dois vetores dá o momento linear da partícula no estado final do sistema aleatório, e essa subtração aqui dá o momento linear da partícula 2 no sistema de laboratório, né, no instante final. E lembrando que o N chapéu pode ter qualquer direção. Né? Lembrando que ele forma uma circunferência. Como ele é um vetor unitário, né? E ele pode ter qualquer direção, ele faz um círculo, né? De módulo 1, né? Se a gente considerar todas as direções possíveis para o N chapéu, né? Então, lembrando que quando eu considerar todas as direções possíveis, eu vou ter relações, né, diferentes para os vetores aqui na soma vetorial. Né? Aqui fica mais claro, né, o que está acontecendo. Tá? Lembrando que o vetor P1', por exemplo, essa primeira equação aqui, né, o vetor P1' é a soma vetorial do P1 estrela, que vale N1 vezes a